Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Dois Toques desta quarta-feira. Hoje, na realidade, em um toque, né? Porque daqui um pouquinho, às 21 horas, teremos Inter e Olímpia pela Libertadores da América. Então, estaremos fazendo um pré-jogo aí até o início da bola rolar lá no Beira-Rio. Inter com novidades. Tyson estará fazendo a sua estreia, ou melhor, a sua reestreia no Internacional. Ele que está de volta, né? Depois de ter sido um momento, né, de muita alegria para o torcedor colorado. O Grêmio amanhã tem Sul-Americana, né? O Grêmio que vem aí com 3 vitórias consecutivas fora de casa com o novo técnico, o Thiago Nunes. Nossos Dois Toques de hoje com o Estevão Rodrigues, Giovanni de Oliveira, se Oliveira é bom, não precisa dizer mais nada, né? E Flávio Fiorin. O que dá para esperar desse Internacional, que nessa instabilidade toda aí do Ramírez, enfim, teve uma bela partida semana passada, né, pela Libertadores, depois voltou a ser aquele Inter que tem sido inconstante aí no jogo contra o Juventude. O que dá para esperar tu aí como colorado e todo torcedor colorado? E 11 anos depois o homem está de volta, né? Semana movimentada, tem o de boa estreia do Tyson, passaram a mão na cabecinha do Guerreiro, né, que momento de ingratidão com o time, deu tudo para ele, um salário milionário. Mas segundo a direção está tudo resolvido, para os quentes. Mas essa é a solução moda antiga, né? Mas precisa vazar primeiro para depois consertar. Mas o jogo, vamos saber depois a gente falar do Guerreiro, vamos falar do jogo, que esse é um jogo importante, Giovanni. É um jogo que o Internacional precisa de uma vitória, vem aí com a liderança pelo saldo de gols, mas aí a pontuação também é fundamental nesse jogo, uma vitória, até porque o Inter sai para jogar 2 partidas fora, só joga a última partida, né, do retorno, que joga em casa contra aquele time que exatamente estreou e vencendo o Internacional. Pois é, Cadu, eu espero que o Tyson de repente possa ser o diferencial se o Olímpia marcar em cima, o Tyson ser o diferencial, o jogador que daqui a pouco tem uma criatividade, ele desenvolveu outras características nesse tempo todo no leste europeu, desenvolveu também, virou um jogador pifador, né? Se o Tyson, que é o diferente do jogo, não conseguir fazer isso e o Olímpia marcar em cima, eu tenho medo que seja mais um jogo... Vamos deixar claro, o Tyson não vai ser ele que vai resolver tudo no Internacional. Não. O coletivo tem que andar. Não adianta querer botar toda essa sobrecarga para o Tyson, que ele vai... Evidente que ele vai agregar, vai acrescentar muito, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele não vai ser... Ele é solução, somente ele, né? Claro, não, com certeza, mas eu digo, ele é um jogador diferente, eu não posso esperar essa solução do Marcos Guilherme hoje. E eu tenho certeza que o torcedor colorado não quer ver, é mais um jogo que a bola fica ali com Cuesta, Zé Gabriel e Marcelo Lomba, né? Então, por isso eu digo que se o Tyson conseguir romper as linhas, conseguir ser o diferente, talvez o time do Miguel Angel Ramírez possa evoluir, né? Pelo que o time do Ramírez apresentou no jogo da semana passada pela Libertadores, e ali o torcedor colorado teve um alento, bom, se essa amostragem pode ser o que o Internacional pode chegar, olha, deixou o torcedor bem entusiasmado. O Inter foi um time vertical, o Inter teve marcação alta, o Inter que quebrou as linhas, né? E jogou de maneira intensa quase toda a partida, mas já contra o Juventude voltou a ser outra equipe. Não sei se a gente já tem em condições aí a nossa produção para botar esse na futebol tela aí. paraguaio de hoje não é mais aquele, né? Tivesse acompanhado quando o Olímpia eliminou o Inter aqui no Beira-Rio, bem longe daquele. Não, isso era outro momento, outra situação. A gente está vendo aí... O seu já tomou um saco ontem, né? A gente está acompanhando aí os jogos aí de Libertadores, são todos times fracos aí, a Sul-Americana também. E um velho conhecido no banco, Del Ortman. Vamos lá para a tela? Olha aí, ó. Esse é o time do Internacional, né? Com essa novidade do Tyson, mas também, né, a do Marcos Guilherme, que o torcedor colorado não consegue... Que é bem longe do Beira-Rio. Vamos lá, Marcelo Lomba, Rodinei, né, que é um jogador que não vai ficar no Internacional, o Flamengo já sinalizou isso aí, né, o Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, né, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, e aí sim, Marcos Guilherme, Tyson e Thiago Galhardo. E aí o banco de reserva com o Daniel, o Heitor, o Pedro Henrique, o Lucas Ribeiro, o Renzo Saraiva, que é uma novidade no banco, ele que volta com essa lesão aí, né? Que o afastou por lesão no menisco. O Nonato, Lucas Ramos, Prached, Peglo, Caio Vidal e Yuri Alberto. Não dá para entender, né? Não dá para entender essa escalação aí
deixando Caio Vidal no banco e o Marcos Guilherme. Tomara que o Marcos Guilherme consiga desempenhar e mostrar um futebol que até hoje não conseguiu se entender, né? E ele não conseguiu repetir uma partida que ele tenha mostrado aquilo que os treinadores, tanto principalmente o Ramires, mas é jogador de esquema, só pode se entender dessa maneira, né? Porque ele não consegue ainda não deu essa resposta. E o Orteman comandando o Olímpia, hein? Pois é. Jogou meia dúzia de partidas aqui no Grêmio, marcou um gol só, não fez nada. A gente lembrando, essa de 89, na realidade, foi o Inter perdeu aquela Você estava lá, não estava? Sim, eu comentei ontem, naquela época, eu até como repórter, na época da RBS, fazia a cobertura, pós-jogo, você entrava nos vestiários, né? E aquilo ali foi uma catástrofe, era um velório no vestiário do Internacional, dirigentes, jogadores se olhavam e ninguém entendia. O Internacional que tinha vindo com uma vantagem lá de 1-0, o gol do Luiz Fernando. Choradeira no estádio. Sim, foi uma coisa, né, que inesquecível, toda a verdade que a gente está lembrando até hoje. Mas o futebol é outro. E tem um velhinho no banco do Olímpia hoje, né? 40 anos, Roque Santa Cruz. Mas a obrigação é nossa, toda do Internacional, independente do time do Olímpia, né? Eu acho que o Inter ganha fácil esse jogo hoje. Eu não digo fácil, Libertadores não dá para dizer que exista jogo jogado. Né? Libertadores é Libertadores, sempre as coisas se complicam, seja o adversário que for. Mas o Internacional, a necessidade do Internacional para encaminhar essa classificação, ela é fundamental, né, Estevam? Até porque, né, Esteban, no primeiro jogo se dava como barbada mesmo jogando lá fora contra esse Always Ready e o Inter perdeu, né? Não, mas não tem barbada, né, Fiorino? Mesmo o time sendo desconhecido, né? Libertadores não tem barbada. Não existe isso, Libertadores. Bom, Independiente, Del Valle está ganhando 4-0 do Universitário. Pois é. E tomou 5 do Palmeiras. Libertadores não tem essa projeção. Teoricamente, tu pode até analisar. Esse sorteio com o Internacional nunca foi favorecido tanto pelo sorteio de chaves, né, como foi esse ano pela Libertadores da América. Mas se tu não fizer também, por isso, não adianta que tu não vai garantir classificação. Por isso que esse resultado de hoje ele é fundamental, ele é extremamente necessário. Repetindo, porque o Inter joga 2 jogos fora de casa, né? Então, essa necessidade de uma vitória é mais do que importante. E a expectativa é que o Internacional consiga, né, apresentar um futebol semelhante àquele que apresentou semana passada. Porque o que tem mostrado o Internacional é exatamente essa estabilidade, essa oscilação do Internacional. Mas o goleiro Lomba, né, fala exatamente sobre o adversário de hoje, o Olímpia. A gente quer manter o nível de atuação contra o Deportivo. E esses jogos que a gente conseguiu convencer bem, jogar bem, se sentir bem em campo. A gente já, entre nós jogadores, a gente já acredita que a gente já amadureceu no esquema do Miguel. Isso foi conversado, a gente tinha uma expectativa boa para o jogo contra o Juventude. Quando eu falo expectativa boa, a gente está mais seguro na forma de jogar. Eu até falei, isso fui eu que falei, a gente ir para um nível 2 já de entrosamento no esquema, né? Acho que tem 1 mês que a gente está trabalhando. Então, a gente está com uma expectativa boa e quer voltar aqui no Beira-Rio, dentro de condições normais, de fazer grande jogo, porque a gente sabe que esse jogo contra o Olímpia representa muito. Eu vou ser sincero, eu não ouvi falar nada sobre 89. Desculpa, é que eu sou meio... Também não tenho muito... Não vejo muito os telejornais, enfim. Só que eu sei que o Olímpia é um grande clube, de muita tradição, e é um jogo de muita visibilidade, mas acima de tudo é um jogo que decide quem vai estar na ponta do grupo, porque está tudo embolado. Então, quando a gente olha para o Olímpia, a gente olha os grandes jogadores que tem lá, a gente já viu alguma coisa do esquema de jogo, do que a gente vai enfrentar, e olhando para os retrospectos, a gente sabe que tem grandes jogos, porque é uma equipe de tradição, mas vamos pensar no hoje, e amanhã a gente vai ter que medir forças ali dentro, com 2 grandes equipes, e a gente vai se preocupar mais com a nossa estratégia e com o que a gente tem que fazer. Pois é, o Lomba falou que já assimilaram a mecânica de jogo do Ramires, só que na prática, talvez na teoria, na prática, a exceção a esse jogo contra o Táchira na semana passada, o Deportivo Táchira, o pessoal não conseguiu mostrar isso aí na prática em relação a isso que o Lomba falou, que assimilaram já a mecânica de jogo do Ramires. Então, não consigo ver isso, né? Eu acho que foi mais um discurso dele do que qualquer coisa. Contra o Juventude foi uma
um juntamento, ninguém sabia o que tinha que fazer em campo. Voltou a ser internacional, né? Oscilou. Aquele jogo que atribuíram tudo ao gramado, né? O gramado desmanchou o esquema do cara. Mas tudo bem, mas não passa pode prejudicar o gramado, mas não a atuação que o Internacional teve depois de ter mostrado aquele jogo contra o Deportivo Táchira. Eu acho que o exemplo disso que a gente fala é o Edenilson. O Edenilson contra o Juventude não tocou na bola, ele assistiu a bola passar por cima, lançada da zaga para o ataque, na ligação direta, o meio do Inter não funcionou, e não funcionou de um jeito absurdo. Então eu acho que aqui a gente vê que, bom, talvez de domingo para cá tenham assimilado o esquema. Eu tenho certeza, a gente sabe, né? Tem que ter um pouco de paciência, não é do dia para a noite que tu muda totalmente a forma de jogar, mas as competições estão aí, né? O Inter, como o Cadu já disse, precisa ganhar hoje, então o esquema tem que funcionar. É com Zé Gabriel, é com Marcos Guilherme, é com Galhardo e não o Yuri Alberto, mas vai ter que funcionar. A vitória tem que vir, até para dar tranquilidade para o Miguel Ángel Ramírez seguir trabalhando, né? Porque senão já vai complicar. Não, a pressão ela já existe e ela aumenta na medida que tu não consegue os resultados. E jogar tudo no colo do Tyson hoje também não dá, né? Tem que dar um tempo a mais. Não dá para botar toda a responsabilidade para cima do Tyson. O Internacional que não terá o Patrick hoje, né? Ele sentiu no jogo com o Juventude, com dores musculares, ele está fora, inclusive nem no banco ele está, né? Mas em que essa sessão do Tyson, o Lomba... Porque tem uma situação que, além do futebol, que ele vai agregar e vai ajudar, não tenha dúvida nenhuma, o Tyson dos jogadores tem uma liderança, né? E o Lomba fala exatamente sobre essa liderança do Tyson. A história fala por si só. Ali, como vocês viram, o Tyson, ele dispensa apresentações, já chega com liderança técnica e liderança no ambiente, né? Já chega como referência para os mais jovens. Então, que eu vou falar do Tyson, né? Um cara que multicampeão, com uma carreira na Europa consolidada, e o que sim, como eu falei, eu admiro ele porque ele quis vir para o Inter, né? E não veio aqui para brincar, veio aqui para somar, para fazer a diferença, e tem chegado antes nos treinamentos, tem feito a parte física, então a gente está com muita expectativa, e agora é tocar a bola para ele, né? E deixar ele numa situação confortável. A gente que tem a parte defensiva, vamos dar a vida ali para que essa bola chegue redonda no ataque e eles possam fazer a diferença. Essa é a questão, a bola chegar, né? Aí está consciente o Lomba. Deixa eu fazer algumas referências aqui, olha aqui, ó. O Jonathan Rodrigues, boa noite, Cadu, em São Luís do Maranhão, né? Ligado, olha, sou ligado, sou seu fã. Grande Jonathan, maravilha. E essa é a RDC, né? Ela vai para o mundo através das... É torcedor de Sampaio Correia, viu? Ah, é? Então tá aí, ó. Um abraço, Jonathan, lá em São Luís do Maranhão, sempre ligado no nosso Dois Toques. O André Baratz, olha, a desculpa já foi a altitude, o gramado em Bento. E se não ganhar hoje, será o gramado molhado. Zé Gabriel e Marcos Guilherme jogando com Yuri Alberto no banco. É incompreensível. Não dá. Né? O Yuri Alberto no banco, mas aí tem o Thiago Galhardo. Né? Aí uma alternativa também que o Inter tem. O Thiago Galhardo, nessa mecânica de jogo semelhante ao Cudê, foi o grande momento do Thiago Galhardo. Ele foi um dos goleadores do Campeonato Brasileiro o ano passado. Essa questão do Zé Gabriel também não dá para entender. Né? O Lucas Ribeiro é um jogador que já mostrou muito capacidade. O Cudê tinha usado o Zé Gabriel, não deu uma resposta. O Ramírez também usa o Zé Gabriel, também não dá uma resposta melhor que a do Lucas Ferreira. Bom, são essas questões. Mas, como eu digo, treinador, né? Cabeça de treinador, sempre tem os seus bruxinhos. Né? Então, vamos lá, tem mais questões aqui. O Assis Francisco, ó. Esse projeto de técnico colorado, quer ir embora com o bolso cheio. Eu acho que nem essa questão, até porque o Ramírez é o segundo time profissional que ele trabalha. Ele fez aquele trabalho lá na base com o Del Valle, depois assumiu como técnico do time principal, e esse é o segundo episódio. Agora, os conceitos dele, olha, ele foi procurado aí pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo. Quem mais me ajuda, Fiorinho, que também ele... Palmeiras foi procurado. Quer dizer, então, olha,
Ninguém vai chutar por chutar, né? Eu acho que ele tem aí pelo menos um demonstrativo de que ele... Agora, essa é a questão do tempo. O Brasil não dá, né, tempo suficiente para te montar uma equipe. E é uma mudança radical de maneira de jogar. Agora, isso aí, só os resultados é que podem manter ele. Embora a direção do Internacional tenha convicção, o contrato foi de 2 anos, agora, se os resultados não vierem, não tem até aonde pode segurar. O Luiz Fernando Rodrigues aí faz um comentário que não deu para entender. Mas o Internacional teve essa situação que o Estevão abriu o programa falando. Essa novela do Paulo Guerreiro, né, que foi no sábado, uma nota oficial, lamentável até a atitude, né, do empresário, que é o empresário Sérgio Vinícius Prates, né, junto com o Guerreiro, depois toda essa situação. E ontem à noite, às 11h30 da noite, né, uma nota oficial por parte do Internacional comunicando. Eu tinha dito ontem, para mim, o Guerreiro acabou, não joga mais no Internacional, mas houve esse acerto. Inclusive, ele fez um vídeo, deixou um vídeo, inclusive, né, dizendo sobre a sua permanência, que vai cumprir o contrato dele, a permanência do Guerreiro no Internacional. Boa noite, torcida colorada. Tivemos uma reunião hoje com o nosso presidente, Paulo Brax, e meu empresário, e viramos a página. Quero deixar claro que minha cabeça está totalmente focada em ajudar a equipe e meus companheiros. Temos um grande grupo, temos grandes objetivos nessa temporada e darei a vida até o último dia para conquistar grandes coisas. Conto com a torcida e a força de vocês para, juntos, termos muitas alegrias. Grande abraço e contem comigo para sempre. É estranho, muito estranho esse episódio aí do Guerreiro. Forçado. Que custo saiu para sair essa declaração? Eu acho que foi só uma conversinha. Eu não posso acreditar que não tenha havido nada para, embora tenha sido um erro, acho que existe coisas que tu resolve de maneira interna. Tá? Essa nota oficial que o Guerreiro colocou no sábado à noite, através do seu empresário, tá? Aí colocando de maneira irresponsável, ninguém viu as declarações públicas que, segundo ele, teria acontecido por parte da direção do Internacional. Se havia problema, e evidente que, né, vamos ser coerentes, que tinha problema, tinha, porque não viria a público uma nota oficial, talvez a maneira foi encaminhada de maneira errada, mas que alguma coisa existia. Né, e que agora foi solucionado pelo Internacional. Eu não sei, né? Eu não sei até que ponto aí a manifestação do torcedor não deixou nada de agrado aí, esse posicionamento do Guerreiro e esse acerto, agora tudo acertado entre a direção, de qualquer maneira, o tempo que vai dizer. Ele vai cumprir o seu contrato até o final do ano. Falando em contrato, o Grêmio finalmente renovou aí o Breno, né? A gente tem uma foto dele, essa foi a nota oficial. O Grêmio Futebol Porto Alegrense renovou ao final da manhã desta quarta-feira o contrato de mais um talento da base gremista. O goleiro Breno, um dos destaques deste início da temporada no Tricolor. O atleta teve seu vínculo com o clube renovado até dezembro de 2024. O ato da assinatura realizado no centro de treinamento, o presidente Luiz Carvalho foi acompanhado pelo vice de futebol Marcos Hermann, natural de Sorocaba, São Paulo, goleiro de 22 anos, ingressou no Grêmio em 2016 nas categorias de base, depois de ter sido destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando no Desportivo Brasil, clube de Porto Feliz, interior paulista. O Breno atuou no grupo de transição antes de ascender aos profissionais. Sua estreia na equipe principal ocorreu no Clássico Grenal 418 em 2019. Breno já disputou 16 jogos na temporada de 2021 e tem sido assim, ó... E essa é a foto da assinatura dele com o novo vice-presidente de futebol, o Marcos Hermann. Então, o Grêmio manteve esse jogador e ele assinou pela metade do valor que o Paulo Vitor renovou. Evidente que o Paulo Vitor está num outro estágio, daqui a 2 anos, é evidente que não vai ser, né, esse valor. Mas o importante é que o Grêmio manteve esse jogador. O jogador tem mostrado aí um goleiro diferenciado, né? Jogador que, pelo que tem mostrado, dando sequência nesse ritmo de jogo, jogador de seleção brasileira, não tem dúvida nenhuma. Deixou sua marca naquela partida contra o Aimoré, né? 2 grandes defesas, né? Não, ele ganhou do Aimoré. E dali foi em frente. Olha aqui o Felipe Voltos, boa noite. Tendo em vista que o técnico do Inter não conseguindo mostrar o trabalho dele, vai ter
vai ter a procura por outros times que nem teve antes no interesse do Inter. E sobre a questão do Breno, ele está encaminhando já como número 1 do Grêmio. Top o programa. Um abraço, Felipe. Olha, ele tem sido top, e eu acabei de dizer, é jogador que nessa sequência ele só tende a crescer, né? Um jogador jovem ainda. A experiência que ele vai adquirir como goleiro, não tenha dúvida. Esse é jogador de seleção brasileira de futebol europeu. Bom, a gente está chegando ao final do programa, é um programa curto, programa rápido hoje, né? O Grêmio tem esse jogo amanhã contra o... Aragua. Cuidado para não fazer trocadilho com o nome do time. Bom, olha, é aquela história, jogo jogado não existe, né? Mas não tem como o Grêmio também... Eles tomaram 4 no fim de semana do Deportivo Lara. São 5 jogos na Venezuela e 5 derrotas. Né? Então o time da Venezuela é um time fraquíssimo. O Grêmio tem mostrado, e a tendência aí com o Thiago Nunes, ou seja... que em 3 jogos, são 3 vitórias, 3 jogos. Isso é o primeiro jogo dele em casa, né? Sim. Primeiro jogo dele em casa. Isso é do Thiago em casa. Porque foram 3 jogos fora aí, exatamente pela Sul-Americana, o Campeonato Gaúcho, né? Foi esse jogo em Caxias, e 3 jogos e 3 vitórias fora de casa. Lembrando que aquela vitória que teve na Arena era o Thiago Gomes ainda, né? O Grêmio ganhou na Arena. Depois sucedeu com o Thiago Nunes. Ele apenas, quando ele chegou naquele dia... Ele só assistiu lá da cabine, né? Lá em cima. A vitória foi contra o Ipiranga. Isso. Foi contra semana passada, o Lanús. Né? E agora o Caxias aí. Bom, a gente tem final de semana, também tem aí os jogos decisivos das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio com a vantagem, venceu o Caxias por 2-1. E o Internacional com a vantagem do Juventude, que venceu por 1-0. Caxias que anunciou o Rafael Jaques, né? Pois é, Rafael Jaques, esse é o José, né? E já que o Lacerda encerra o campeonato... já tinha dito, né? Já tinha comunicado. Bom, para a gente encerrar o programa, nosso programa curto hoje, mais um aqui, o Sérgio Luiz Rich Moreira, olha. Uma direção de futebol do Inter é amadora, 5ª série. Infelizmente, colocar Saravia e Yuri no banco é o fim da curva. Marcos Guilherme nem vou comentar, indignado. Um abraço, Fiorim, meu bruxo. O Sérgio é de caçador, né? O Saraiva até, eu acho que... Voltando de lesão, Ele está voltando de lesão, uma grave lesão. Eu acho que até por um jogo desse, que é um jogo importante para o Internacional, necessidade, obrigação de uma vitória para encaminhar sua classificação, eu acho que seria meio arriscado. Eu acho que diante de uma possibilidade de entrar no transcorrer da partida, se o Internacional tiver com score favorável, eu acho que é essa a alternativa. Agora, essa do Marcos Guilherme é difícil mesmo de entender. Tem toda a razão, Sérgio. É coisa de treinador, jogador de esquema. O Rodrigo Bandeira vai treinar o time dele lá em Santa Catarina, Caçadorense. Teve aqui conosco o treinador Rodrigo Bandeira. Teve aqui. Vai comandar o time na Série C lá. Tá certo. Bom, a bola vai rolar em seguidinha aí. Tem palpite pro jogo, Estevão? Olha, no papel 3-0. Giovanni de Oliveira. 2-0 com gol do Tyson, que, como diria o Luxemburgo, vai entrar apontado para cima, né? Fiorim. Vou acompanhar o Estevam. 3-0 pro Inter com tranquilidade. Se o Internacional fizer score, o Internacional fez, na Tátira fez 4-0, né? Se repetir aquela atuação que fez, não tenha dúvida. Acho que acredito o Inter vai terminar com folga em primeiro. Só foi um acidente lá na Bolívia, mas vai terminar tranquilo em primeiro. Tem que fazer, né? Para isso tem que fazer, né? Tem que fazer os deveres de casa. Tem que fazer por merecer. Jogo fora. Tá certo? Bom, ponto final. Sai daqui e vamos pro Barranco, né? Vamos acompanhar esse jogo do Internacional lá no Barranco, restaurante Cascaria, mais perto do Grande Sul. É o Barranquinho, complexo do Barranco. Tá certo? Valeu, Estevão. Obrigado. Valeu, Cadu. Valeu. Giovanni, valeu, Fiorim. Bom, e eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, né? Sempre as promoções que você tem lá e agora também a Suzuki São Motos. Preço e qualidade você só tem aonde? No grupo Zafre. Tá certo? Amanhã a gente está de volta. Amanhã nosso jogo, o nosso horário também, um pouquinho depois, que a gente estará fazendo um pós-jogo, já que o jogo do Grêmio é às 19h15, nós estaremos amanhã aqui às 21 horas. Aí repercutindo, né? Evidentemente o jogo de hoje do Internacional e também o jogo de ontem, o jogo de amanhã, melhor dizendo, do Grêmio pela Sul-Americana. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBX. Previdência e seguro de pessoas.